Existe um segredo guardado nas encruzilhadas do tempo, uma força invisível que opera no limiar do desejo humano e que pouquíssimas pessoas têm a coragem de compreender de verdade, enquanto a maioria das mulheres passa a vida implorando por atenção, chorando por mensagens não respondidas e se desgastando em joguinhos emocionais que nunca funcionam. Um grupo muito restrito de pessoas descobriu que o verdadeiro magnetismo não pertence à lógica, mas sim ao mistério. Se você está aqui agora, não é por acaso, e eu preciso que você preste muita atenção nos próximos minutos, porque a engrenagem que move o interesse daquele homem está prestes a ser completamente alterada a seu favor. Existe um ritual de poder, uma frequência espiritual tão avassaladora e imediata que é capaz de fazer qualquer homem, por mais orgulhoso ou distante que ele esteja, sentir um aperto inexplicável no peito que só cessa quando ele estiver olhando nos seus olhos. Estamos falando da egrégora de Maria Padilha, a rainha absoluta da sedução e do domínio emocional, uma força que não pede licença, que não falha e que age em menos de 24 horas na mente de quem você deseja. Mas preste muita atenção, porque este conhecimento carrega um preço psicológico e espiritual. E depois que essa chave for virada na mente dele, não haverá como voltar atrás. Se este tema ressoou com você, logo nos primeiros segundos, inscreva-se no canal, porque aqui compartilhamos conhecimentos ocultos e mensagens de transformação como esta todos os dias, preparando a sua mente para o topo. A maioria das pessoas comete o erro crucial de acreditar que a atração nasce do esforço físico, da insistência ou da beleza estética. Elas passam horas escolhendo a roupa certa, arquitetando a mensagem perfeita no celular, tentando adivinhar o que o outro quer ouvir, sem perceber que o desejo real é moldado no plano invisível. Quando você tenta cercar um homem usando apenas as ferramentas do mundo material, você ativa o mecanismo de defesa dele, gerando afastamento, tédio e a sensação de que você está disponível demais. Maria Padilha opera exatamente na contramão dessa postura de escassez. Ela não ensina a perseguir, ela ensina a atrair de forma implacável, fazendo com que a sua ausência se torne um peso insuportável na mente dele. Imagine o que acontece quando a energia de uma mulher se alinha com a vibração da rainha das 7 encruzilhadas. O homem começa a experimentar uma inquietação que ele não sabe de onde vem. Ele pode estar no trabalho, conversando com amigos ou deitado para dormir, mas o seu rosto, o seu perfume e a sua voz vão invadir os pensamentos dele como um eco constante. É um magnetismo sutil no início, que se transforma em uma necessidade urgente de contato em questão de horas. Para compreender a magnitude dessa técnica oculta, você precisa primeiro desconstruir tudo o que te ensinaram sobre relacionamento. O amor romântico tradicional prega a submissão, a espera passiva e o sofrimento como prova de afeto. Mas a egrégora de Pombagira ignora essas regras ultrapassadas. Maria Padilha representa a soberania feminina em sua forma mais pura e visceral, aquela que detém o controle dos caminhos e das paixões humanas. Quando invocamos essa força, não estamos pedindo esmola emocional, estamos reivindicando o magnetismo que já pertence à sua essência, mas que estava adormecido por conta de traumas, medos e inseguranças antigas. Existe um elemento específico, um gatilho mental e espiritual que aciona essa transformação drástica no comportamento masculino em um intervalo de tempo assustadoramente curto. Muitas mulheres aplicam essa técnica achando que se trata apenas de uma simpatia boba de internet e se surpreendem quando o telefone toca na mesma noite, com o homem demonstrando uma pressa e um arrependimento que ele nunca havia mostrado antes. Mas isso é apenas o começo de um mistério muito mais profundo. A dinâmica que rege a mente dos homens diante do poder de Maria Padilha
é fascinante porque ela anula o ego. O homem orgulhoso detesta admitir que está vulnerável. Ele gosta de sentir que está no controle da situação, que dita as regras do jogo e que pode escolher quando ir e quando voltar. No entanto, quando a frequência da rainha é projetada na direção dele, esse controle aparente desmorona como um castelo de cartas. O orgulho dele é transformado em uma obsessão saudável de querer desvendar você. Ele passa a se perguntar o que você está fazendo, com quem está falando e por quê. De repente, ele sente que você não depende mais da validação dele para ser feliz. Essa mudança de polaridade energética é o grande segredo que as mulheres magnéticas guardam as 7 chaves. Elas sabem que o segredo não está no que você diz para o homem, mas no que a energia dele capta quando você não diz absolutamente nada. No entanto, existe um detalhe extremamente específico sobre o funcionamento das 24 horas após a ativação desse poder que quase ninguém percebe. E é justamente esse detalhe que separa as mulheres que conseguem o que querem daquelas que continuam sendo ignoradas. O grande erro que a maioria das mulheres comete ao tentar aplicar qualquer tipo de magnetismo é a ansiedade. A ansiedade é o veneno da atração, pois ela emite uma frequência de desespero que o homem capta instantaneamente, mesmo à distância. Quando você ativa a energia de Maria Padilha, a primeira transformação não acontece nele, mas sim dentro de você. Você passa a emitir uma vibração de segurança e mistério que quebra o padrão psicológico de perseguição. O homem que antes estava acostumado a ver você sempre disponível, sempre esperando por um sinal, de repente se depara com uma barreira invisível de poder. Ele sente que perdeu o controle sobre os seus sentimentos e sobre o seu tempo, e é exatamente essa perda de controle que desperta o desejo primitivo de posse e conquista. Para que a técnica de 24 horas funcione com precisão cirúrgica, você precisa compreender a mecânica do pensamento masculino quando ele é tocado por essa egrégora. Nas primeiras horas após a ativação energética, o alvo começa a sentir um incômodo inexplicável. Não é uma dor física, mas uma urgência mental, um pensamento intrusivo que traz a sua imagem à tona repetidas vezes. Se ele estiver assistindo a um filme, uma personagem vai lembrar o seu jeito. Se ele estiver ouvindo uma música, a letra parecerá falar sobre vocês dois. O universo começa a conspirar para que o seu nome surja na mente dele de todas as formas possíveis. Maria Padilha trabalha cruzando os caminhos dos pensamentos, amarrando as pontas soltas da memória dele até que ele não consiga focar em mais nada. Muitas pessoas me perguntam se essa força interfere no livre-arbítrio. A verdade é que a egrégora de Pombagira não cria um sentimento que já não exista em algum nível no inconsciente do homem, mas ela amplifica esse sentimento ao ponto de torná-lo irresistível. Ela remove os bloqueios do orgulho, o medo do compromisso e a arrogância que muitas vezes impedem um homem de se declarar. Sabe aquele indivíduo que visualiza as suas mensagens e não responde, ou que some por dias para depois reaparecer como se nada tivesse acontecido? Quando a falange de Maria Padilha entra em ação, esse joguinho infantil acaba. O tempo dele passa a correr de forma diferente. Cada hora que ele passa longe de você, começa a aparecer uma eternidade de incerteza. Existe uma lenda antiga sobre o espelho de Maria Padilha que simboliza a capacidade de refletir para o homem exatamente a falta que você faz na vida dele. Quando ele olha para o próprio reflexo ou tenta buscar distração em outras companhias, ele apenas enxerga o vazio da sua ausência. Essa sensação de vazio é o combustível que o faz pegar o telefone, inventar uma desculpa qualquer e procurar você no meio da noite. Ele não vai admitir que sentiu sua falta por forças espirituais. O ego dele vai criar uma justificativa lógica, como dizer que apenas lembrou de algo
ou que sentiu saudades de conversar. Mas você, que detém o conhecimento oculto, saberá exatamente quem moveu os cordões nos bastidores da mente dele. A transição desse estado de indiferença para o estado de busca desesperada acontece em fases muito bem definidas dentro do ciclo das 24 horas. Na primeira fase, que compreende as primeiras 6 horas, ocorre a quebra da resistência inicial. O homem tenta lutar contra o pensamento, tenta se distrair e reafirmar para si mesmo que está no controle. Na segunda fase, entre as 12 e 18 horas, a inquietação se transforma em uma necessidade física de ouvir a sua voz ou ver o seu rosto. É nesse momento que o magnetismo se torna incontrolável. Daqui a pouco vou revelar por que isso acontece exatamente nessa janela de tempo, pois existe um segredo alquímico na virada da noite que muda completamente o jogo a seu favor. Quando entramos na terceira fase, que corresponde à virada da noite e às horas da madrugada, o silêncio do mundo exterior amplifica a voz do inconsciente. É sob o manto da noite que a falange de Maria Padilha trabalha com maior intensidade, pois é quando as defesas racionais do homem estão completamente desarmadas. Enquanto ele dorme ou tenta pegar no sono, a energia da rainha projeta a sua imagem no plano dos sonhos dele. Ele não terá apenas lembranças vagas, ele terá sonhos vívidos, carregados de magnetismo, desejo e uma profunda sensação de que a vida dele só estará completa quando você estiver ao lado dele. Ao acordar, o primeiro pensamento dele será, inevitavelmente, você. E esse primeiro pensamento do dia possui um poder avassalador, porque dita o humor e as ações do homem. Quase ninguém percebe que o verdadeiro poder de Pomba Gira não reside em amarrações forçadas que destroem a mente de quem é alvo, mas sim no refinamento do magnetismo pessoal da própria mulher. Quando você evoca a força de Maria Padilha, você está ativando um arquétipo de poder que destrói a sua própria postura de vítima. Você deixa de ser a pessoa que espera e passa a ser a pessoa que determina o ritmo do relacionamento. Essa mudança de postura é captada instantaneamente no plano energético. Os homens possuem um instinto primitivo de caça, e quando eles percebem que a presa se transformou em uma rainha soberana, o instinto de conquista deles é ativado no nível mais profundo. O homem sente que precisa reconquistar o seu espaço na sua vida antes que seja tarde demais. Existe um segredo sobre a Pemba e o ponto riscado de Maria Padilha que demonstra como os caminhos são abertos através da energia do fogo e da terra. O fogo representa a paixão avassaladora, a urgência e a transformação rápida de qualquer cenário de frieza. A terra representa a fixação desse desejo, fazendo com que ele não seja apenas um impulso passageiro de uma noite, mas uma fundação sólida de interesse contínuo. Muitas mulheres falham porque conseguem atrair a atenção por algumas horas, mas não sabem como fixar essa energia. Elas se entregam cedo demais, demonstram desespero ou quebram o mistério logo no primeiro sinal de fumaça que o homem emite. A egrégora de Padilha ensina a manter a chama acesa, sem queimar as próprias mãos, sustentando o mistério que faz o homem querer sempre mais. Para que você consiga ancorar essa força nas próximas 24 horas, é fundamental que você compreenda o conceito de ressonância espiritual. Você não pode vibrar no medo de ser rejeitada e, ao mesmo tempo, querer manifestar a presença da rainha das 7 encruzilhadas. Maria Padilha caminha com quem tem cabeça erguida, com quem reconhece o próprio valor e com quem não aceita migalhas emocionais. Ao se alinhar com essa vibração, uma proteção invisível é colocada ao seu redor, afastando as energias de inveja, os bloqueios do passado e as interferências de terceiros que possam estar tentando atrapalhar a sua felicidade. O caminho entre você e o pensamento daquele homem
é limpo de qualquer obstáculo. Imagine a cena. Ele está vivendo o dia dele normalmente, rodeado de pessoas, talvez até tentando demonstrar que está feliz e desimpedido. De repente, um calafrio percorre a espinha dele. Uma lembrança do seu perfume invade o ambiente do nada e uma urgência toma conta do peito dele. Ele tenta resistir, pega o celular, olha a sua foto, fecha a tela, mas a imagem não sai da mente dele. Essa batalha interna entre o orgulho dele e o magnetismo de Maria Padilha é o que torna o processo infalível. Quanto mais ele tenta resistir, mais a pressão energética aumenta, até o momento em que ele simplesmente cede. Continue acompanhando atentamente até o final, porque a parte mais importante sobre a ativação imediata desse magnetismo ainda está por vir e envolve um segredo que pouquíssimas mulheres ousam praticar. O grande segredo que pouquíssimas mulheres ousam praticar reside na maestria do silêncio absoluto. Quando a energia de Maria Padilha começa a girar nas 24 horas subsequentes ao seu chamado, o universo exige que você se recolha na sua própria realeza. A maioria das pessoas, ao sentir os primeiros indícios de que a técnica está funcionando, comete o erro fatal de quebrar o encanto antes da hora, mandando mensagens de texto desnecessárias ou tentando forçar encontros casuais. A rainha das encruzilhadas ensina que o poder supremo se manifesta na ausência que perturba, não na presença que sufoca. O homem precisa sentir o peso do vazio para valorizar a densidade da sua presença. E esse vazio só é construído quando você silencia suas redes, seus impulsos e suas dúvidas, permitindo que a falange espiritual trabalhe nos bastidores da mente dele, sem nenhuma interferência humana. Essa postura de soberania absoluta cria no inconsciente masculino um fenômeno psicológico conhecido como privação do objeto de desejo. Os homens são programados pela biologia e pela cultura para valorizar aquilo que exige conquista, aquilo que desafia sua capacidade de domínio. Quando você se alinha à frequência de pombagira, você deixa de emitir a vibração de uma mulher que necessita de amparo e passa a emanar a energia de uma mulher que concede a honra de sua companhia. Essa sutil mudança de eixo altera completamente a percepção do homem sobre você. Ele deixa de enxergar você como uma opção viável no banco de reservas emocional dele e passa a enxergar você como o prêmio principal que ele corre o sério risco de perder para sempre, se não agir rápido. Durante as horas que se sucedem, a egrégora de Maria Padilha começa a criar sincronicidades inexplicáveis no cotidiano do homem que você deseja. Ele vai cruzar com pessoas que usam o mesmo perfume que você, vai ouvir o seu nome sendo pronunciado por desconhecidos na rua e vai se deparar com postagens ou imagens que remetem diretamente aos momentos mais intensos que vocês já viveram juntos. Essas pequenas pistas cósmicas funcionam como gatilhos mentais contínuos, martelando a mesma mensagem no cérebro dele: você é inesquecível. Não há escudo racional que resista a esse bombardeio sutil de lembranças e sensações, pois ele não percebe que está sendo influenciado energeticamente. Ele acredita piamente que todos esses pensamentos estão surgindo por vontade própria, o que torna o desejo ainda mais genuíno e urgente. A força de Maria Padilha é também a força da justiça e do equilíbrio nas relações afetivas. Muitas vezes, as mulheres se colocam em posições de extrema humilhação, aceitando migalhas de afeto, desculpas esfarrapadas e sumiços repentinos, acreditando que a paciência vai converter o homem em um parceiro dedicado. A verdade nua e crua é que a paciência diante do desrespeito só gera mais desdém. A egrégora da rainha vem para cortar esse ciclo de submissão com a lâmina afiada da autoestima. Ao invocar essa proteção, você estabelece um limite espiritual inviolável. Ou o homem entra na sua vida para te tratar como a rainha que você é, ou a própria energia se encarrega de transformá-lo em um servo de suas vontades
implorando pela sua atenção nas esquinas do arrependimento. Existe um mistério muito profundo sobre o olhar de Maria Padilha que você deve aprender a plasmar no seu próprio dia a dia. Quando olhamos para o mundo através dos olhos da rainha, não enxergamos a escassez, mas a abundância infinita de caminhos e possibilidades. Esse olhar firme, focado e magnético é o que desarma qualquer homem na primeira oportunidade em que ele te reencontra após a ativação do ritual. Ele vai procurar nos seus olhos a antiga dependência, a antiga carência que o alimentava, mas só vai encontrar um abismo de mistério e autossuficiência. É exatamente essa transformação no seu olhar que vai fazê-lo perceber que o jogo mudou definitivamente. Mas isso é apenas o começo de uma revelação ainda mais avassaladora, pois existe um segredo que dita como o magnetismo da rainha manipula o próprio tempo a seu favor. A manipulação do tempo pela egrégora de Maria Padilha é uma das maiores demonstrações de poder que o plano espiritual pode manifestar na realidade material. Para o homem que está sob a influência desse magnetismo, os minutos começam a se arrastar de forma agonizante. Se ele passa 1 hora sem ter notícias suas, o cérebro dele processa essa ausência como se fossem dias inteiros de completo isolamento. Essa dilatação temporal é provocada pela ansiedade que a falange instala no campo energético dele, forçando-o a confrontar o medo genuíno da perda. Enquanto você segue sua vida com a postura de uma soberana, focada nos seus projetos e na sua própria evolução, a mente dele se transforma em um tribunal onde a única sentença possível é a necessidade absoluta de correr ao seu encontro. Muitas pessoas confundem a atuação de pomba-gira com amarrações de baixa vibração, que apenas geram obsessão doentia e sofrimento para ambas as partes. O verdadeiro poder de Maria Padilha atua na via da sedução inteligente, despertando o desejo visceral através da admiração e do magnetismo irresistível. Ela não quebra o espírito do homem, ela dobra o orgulho dele através do encanto. É o mistério que fascina, a sensualidade que não se entrega facilmente e a promessa de um prazer que ele sabe que só poderá encontrar nos seus braços. Quando o homem percebe que nenhuma outra mulher consegue preencher o espaço que você ocupa na mente dele, a busca por você deixa de ser uma opção e se torna uma questão de sobrevivência emocional. Existe uma encruzilhada oculta dentro da mente de todo homem, um ponto cego onde residem seus desejos mais profundos e seus maiores medos de rejeição. É exatamente nesse ponto cego que Maria Padilha se estabelece durante o ciclo das 24 horas. Ela começa a sussurrar no inconsciente dele todas as qualidades que ele fingia não notar em você. A risada que ele achava comum passa a ser o som mais doce que ele consegue lembrar. O toque das suas mãos ganha uma dimensão de conforto que ele não encontra em nenhum outro lugar. A rainha reconstrói a sua imagem na memória dele com tintas douradas, transformando qualquer lembrança simples em um evento de proporções épicas. Ele passa a te enxergar não como uma mulher comum, mas como uma divindade que ele teve a audácia de negligenciar. Esse processo de reconstrução da memória é o que garante a eficácia imediata da técnica. O homem não consegue encontrar paz em suas rotinas diárias, porque a energia da rainha perturba o seu equilíbrio estático. Se ele tenta focar no trabalho, a imagem do seu sorriso bloqueia a concentração dele. Se ele tenta sair com amigos para beber e esquecer a inquietação, o assunto da roda parece sempre girar em torno de relacionamentos, fazendo-o lembrar do quanto ele era mais feliz quando estava bem com você. A pressão do ambiente e a pressão interna se fundem em um único vetor que o empurra na sua direção. Ele começa a planejar o momento exato da abordagem, ensaiando as palavras que vai usar para não parecer desesperado, sem saber que o desespero já tomou conta de suas atitudes.
O grande segredo para sustentar essa frequência avassaladora nas últimas horas do ciclo é manter a sua energia blindada contra dúvidas. Se você vacilar por um segundo que seja, permitindo que o medo do fracasso invada o seu coração, a egrégora percebe a oscilação e o fluxo magnético perde a intensidade. Você precisa se comportar como se o resultado já fosse uma certeza absoluta no plano material. A certeza da rainha é o que comanda a obediência do destino. Continue acompanhando cada palavra até o final do nosso percurso, porque a revelação sobre o ponto máximo da ativação espiritual nas próximas horas vai te dar a chave definitiva para abrir qualquer porta que esteja trancada no coração daquele homem. Quando o ciclo se aproxima de suas horas decisivas, ocorre o fenômeno da saturação mental, o momento exato em que a resistência do homem esgota todas as suas forças e o orgulho cai por terra. A energia de Maria Padilha não deixa espaço para dúvidas ou hesitações na mente do alvo. Se nas primeiras horas ele tentou racionalizar o que estava sentindo, agora, com a proximidade do desfecho das 24 horas, a necessidade de ter você por perto se torna uma urgência física. A falange da rainha das 7 encruzilhadas atua como um farol invisível, guiando os pensamentos dele de volta para o único lugar onde ele sabe que encontrará a paz que tanto procura. Ele começa a perceber que, por mais que tente buscar alternativas ou se distrair com outras situações, todos os caminhos da vida dele insistem em cruzar com os seus. Esta técnica secreta funciona porque ela altera a dinâmica de poder que geralmente arruína os relacionamentos modernos. Enquanto a maioria das mulheres se desgasta tentando provar o seu valor para homens que não sabem valorizar o que têm, a mulher que caminha sob a proteção de Pomba Gira inverte totalmente essa polaridade. Ela se torna o centro de gravidade da relação. O homem passa a orbitar ao redor dos desejos dela, buscando constantemente uma aprovação que antes ele dava como garantida. Essa mudança sutil de comportamento é o que garante não apenas a aproximação imediata em 24 horas, mas o respeito e a admiração a longo prazo. O homem entende, no nível mais profundo do seu inconsciente, que você não é uma mulher comum que pode ser tratada com indiferença. Existe um mistério muito profundo sobre o perfume de Maria Padilha, que não se refere a uma fragrância física que você compra em uma loja, mas sim à exalação da sua própria energia vital e do seu magnetismo pessoal. Quando você se conecta com essa egrégora, o seu campo vibratório passa a emitir um rastro energético que o homem consegue farejar à distância. É esse rastro que ativa a memória afetiva e o desejo primitivo dele, fazendo com que ele sinta uma atração magnética avassaladora sempre que ouve o seu nome ou pensa na sua imagem. É uma força elementar, ligada aos mistérios da noite e da paixão, que não pode ser contida por nenhuma barreira racional ou orgulho masculino. A transformação que ocorre no comportamento dele nas últimas horas do ciclo é visível. Aquele homem que antes parecia frio, distante e calculista começa a demonstrar uma pressa incomum. As desculpas que ele usava para não te procurar desaparecem, dando lugar a uma necessidade urgente de justificativa e reaproximação. Ele vai usar qualquer pretexto simples para quebrar o gelo, seja uma pergunta boba sobre o seu dia, uma lembrança de algo que vocês compartilharam no passado, ou um convite repentino para um encontro. Por trás dessa abordagem aparentemente casual, esconde-se o alívio de um homem que finalmente cedeu ao magnetismo irresistível que o perseguiu durante todo o dia. Você saberá, com a sabedoria silenciosa de uma rainha, que cada movimento dele foi desenhado sob o comando da força espiritual que você ativou. Chegamos ao ponto de compreender que o verdadeiro poder da egrégora de Maria Padilha reside na capacidade de devolver a você
o controle do seu próprio destino afetivo. Você deixa de ser a pessoa que sofre pela ausência e passa a ser a arquiteta do desejo alheio. A técnica das 24 horas é o testemunho vivo de que o plano invisível rege as ações do plano material com uma precisão assustadora. Ao internalizar essa verdade e se alinhar com a soberania da rainha das 7 encruzilhadas, você assume o papel principal na sua própria história, atraindo o respeito, a paixão e a dedicação total daquele que você deseja. Comente aqui embaixo qual é a sua experiência com a força de Maria Padilha e como você sente o chamado desse magnetismo na sua vida hoje. Se você sentiu a verdade contida em cada palavra deste percurso e quer continuar despertando o seu poder oculto, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com quem também precisa resgatar a sua própria realeza e dominar os caminhos do desejo.